Você conversa com os animais, você tem um bichinho de estimação e de repente você percebe que está conversando com ele, dialogando, dando bronca como se fosse uma criança. Calma lá, você não está maluco. De fato, esse laço afetivo existe com os animais e o bichinho percebe quando você realmente lhe quer bem, quando você está dando bronca. Meu Deus, é algo impressionante, porque eu já tive bichinho de estimação e é uma coisa assim muito impressionante como eles percebem no seu instinto quando alguém realmente está voltados para eles com amor. Em Provérbios tem um versículo muito precioso que diz que o justo, ou seja, que é aquele que é dotado de justiça, que está segundo a vontade do Senhor, ele olha pelo seu animal, ele olha pelo seu animal. Pode comprovar em Provérbios 12:10. Ele cuida. Diz que o perverso não faz isso, mas o justo faz isso. Então, existe essa aprovação para cuidar e ter amor e laços afetivos. Isso é normal. E há pessoas, logicamente, que se apegam demais aos seus bichinhos. E hoje, quando vejo alguém sofrendo porque perdeu um bichinho, parece até um luto, como se fosse uma pessoa. É lógico que cada um na sua dimensão, cada um na sua proporção. Mas que é um fato real esse afeto, esse laço, e até comprovado biblicamente. Você sabia que no livro de Jó, capítulo 12, do 7 ao 9, diz claramente, vamos ler, e Jó diz que você deve perguntar aos animais. Meu pai, aí você fica estarrecido. Diz assim, mas pergunta agora aos animais. Você vai ter que fazer pergunta aos animais. E cada uma delas te ensinará. E as aves dos céus, elas te farão saber. Ou fala com a terra e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Ou seja, aí está falando da própria grandeza de Deus. E Jó, lógico, tomado com essa poesia, a alegoria, a metáfora em si, tudo isso faz parte desse contexto bíblico e ele está dizendo com isso de que até os animais vão demonstrar a glória de um Deus todo-poderoso que tudo criou. Nós vemos que os seres são criação que exaltam a glória de Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O Salmo 148, vou anotar aqui, ó, Salmo 148, diz que tudo louva o Senhor, que a natureza louva o Senhor. Ainda dá uma ordem, sol, fala do sol, louvai-o. Tem que louvar ao Senhor. Como assim o sol vai louvar ao Senhor? Isso quer dizer que tudo que existe, tudo que está estruturado na natureza e de uma forma gloriosa ali para o homem desfrutar, para viver nessa terra, tudo isso deve ser motivo para glorificar o nome do Senhor. Isso não significa que você vai começar a se aconselhar com os animais, tem um cachorrinho que você vai confidenciar a sua vida, não significa isso, mas significa que todo ser realmente exalta, glorifica o nome do Senhor. Como os pássaros louvam o Senhor, não significa que eles têm um ministério de adoração, porque eu nem concordo que existe esse ministério, mas nós podemos dizer claramente que a palavra nos dá ordens para cuidar, para tratar bem os animais. Você tem um animalzinho de estimação? Deixe no comentário aí de que maneira você lida com eles. Ou às vezes você se surpreende falando com eles de uma forma assim tão particular, como se fosse um ser humano. Mas calma lá. Olha, esse termo, Sheretz Nefesh Hayah, aparece em Gênesis capítulo 1, e é a primeira vez que os animais são apresentados quando Deus está criando os seres aquáticos no no quinto dia e no sexto dia os seres da terra, juntamente com o homem. Há uma divisão entre o quinto e o sexto dia. E aparece esse termo, Sheretz Nefesh Hayah, Sheretz Nefesh Hayah, da direita para a esquerda. E esse Nefesh Hayah significa alma vivente, ou seja, os animais são alma vivente também. Embora Levítico diz que a alma está no seu sangue, a sua essência de vida está no seu sangue. Mas os animais são criaturas de Deus e elas estão em contato com o homem para servir ao homem, e toda a natureza, com certeza, em harmonia, exalta e glorifica o nome do Senhor. Eles proclamam a glória do Senhor, diz sempre o salmista. Então nós devemos prestar atenção nisso. E os animais têm muita percepção, por instinto, logicamente, e até animais que são muito mais obedientes do que seres humanos.
É o próprio Deus. Em Isaías, leia Isaías capítulo 1, versículo 3. Isaías 1, 3 diz claramente que o boi conhece a sua manjedoura, o jumento conhece a voz do seu amo, e Israel não me conhece. Israel não ouve a minha voz. O meu povo, esse povo abençoado que se chama pelo nome de Deus, não me ouve. Olha a que ponto chegava a rebeldia. E os animais, às vezes, estão mais inseridos na autoridade, nos limites, como diz a palavra do Senhor, que deu limites à natureza, deu seus limites, toda sua autoridade de desígnio está em todos esses animais. E nós, às vezes que somos racionais, estamos adorando, às vezes não entendemos Deus falar. Agora, de que maneira podemos dizer que podemos extrapolar e fugir a esse perfil de conversar com o animal? E isso já quero advertir, é quando normalmente uma pessoa se refugia no relacionamento com o animal e foge do relacionamento com pessoas. Há alguém, um filósofo francês, que disse, não lembro o nome agora, se alguém lembrar, fale a ele, disse que quanto mais conheço o homem, mais amo o meu cachorro. Ele quer dizer que a humanidade está perdida e o animal é com certeza muito mais valioso do que o ser humano. De fato, às vezes conhecendo certas coisas que o ser humano faz, é algo estarrecedor. Mas não é um princípio bíblico. Não é um princípio bíblico. Por quê? Porque o próprio Eterno disse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é uma ordenança para o nosso semelhante. Há muitas pessoas decepcionadas com ingratidão, com a maldade, com coisas malignas que lhe aconteceram por experiência, e assim nesses relacionamentos surgem traumas terríveis. E aí as pessoas se refugiam no bichinho. Eu já vi isso, já vi muita gente fazer isso. E começa a conversar, começa a se confidenciar, abraça, chora, enfim, e deixa de lado esse fator humano. Isso não está certo, porque a ordenança é perdoar, a ordenança é interagir e amar ao próximo como a si mesmo. Não estou desmerecendo os bichinhos, não, porque eu sempre admiro esse valor que há em cuidar de um animal. Porém, você não pode começar a substituir. Eu conheço gente que se dedica tanto a um bichinho, mas tanto, que às vezes se esquece da sua devoção ao Senhor. Uma tia minha, certa feita, me disse, contou uma história de que essa era uma mulher muito fervorosa, irmã da minha mãe, e disse que ela tinha um cachorro, porque ela já estava sozinha, todos os filhos casaram, e começou a dialogar, conversar com o cachorro. E um dia, o Espírito Santo falou assim, muito bom que você cuide desse animal, mas você não pode esquecer de mim. Ou seja, ela estava esquecendo dessa virtude de conversar com Deus Todo-Poderoso, de orar, de estar em contato com Ele, de adorar, de bendizer o nome do Senhor, de glorificar. Então, tudo tem que estar no seu devido lugar. E eu preciso ter isso. Ou seja, não posso esquecer da adoração ao meu Deus, e o contato com o meu Deus. Não posso deixar de lado pessoas que estão do meu lado, que precisam de atenção, embora há muitas decepções, claro que sim, há muitas ingratidões, sim. E você ter essa experiência de ter se decepcionado, como também nós decepcionamos as pessoas. Eu não falo mais com ninguém porque não quero mais lidar com gente ingrata. Mas você já foi ingrato, eu já fui ingrato em uma hora. Eu fui ferido, mas você também, eu também já feri pessoas. Isso faz parte dos relacionamentos. E aí temos que ter maturidade para superar e entender tudo que é fundamento bíblico segundo a palavra do Senhor. E aí, com certeza, surgem às vezes esses distúrbios, mas equilibradamente, na sua ordem, você pode dialogar, conversar, dar bronca, enfim, ter um relacionamento, porque o bichinho é uma coisa muito preciosa. Tem gente que detesta animais, não sei se é o seu caso, fale aí se você é aqueles que não gosta de animais, mas se tem que cuidar. E eu já entrei em casa de crente, hein? Onde tem cachorro, parece que está endemoniado, descuidado, sarnento, perebento, não cuida desse animal, não trata do animal, isso é injusto. E já vi cachorro sofrendo, gritando, acorrentado, e tem que denunciar. E isso está errado. Então, não podemos aceitar isso. E temos que ter equilíbrio para tudo isso. Nós temos a virtude de poder desfrutar de tudo que Deus fez.
Com certeza isso nos edifica. Tudo que tem fôlego louva, exalta e glorifica ao Senhor. Que o Eterno te abençoe grandemente.